Fim da novela, Rafael Veiga é anunciado de forma oficial por o time mexicano. Com pouca minutagem no Atlético de Madrid, o volante Johnny Cardoso teria sido oferecido ao Palmeiras e outras equipes aqui do Brasil. Fenerbahçe faz contatos com os representantes de Breno Bidon com a ideia de iniciar as negociações pela compra do jogador. Cristiano Ronaldo pode deixar o Al Nassr da Arábia Saudita antes da Copa do Mundo e já avalia propostas. Vasco da Gama acerta a contratação do lateral esquerdo cuiabano e muito mais. Muito prazer, eu sou Esteves e começa agora a edição desta terça-feira do Mercado da Bola, o segundo vídeo do dia. Então, antes de tudo, já deixa o seu like que apoia e incentiva muito o meu trabalho e considere se inscrever se você for novo e curtir o conteúdo. Sem mais delongas então, bora logo pro vídeo de hoje. Vamos começar falando das transferências confirmadas. Agora é oficial, Rafael Veiga está de saída do Palmeiras. O meio-atacante de 30 anos foi anunciado pelo América do México, com um contrato de empréstimo até o fim do ano. O time mexicano pagará todo o salário do jogador e tem uma opção de compra vinculada no contrato em algo na casa de 6 milhões de dólares. E aí, na sua opinião, Rafael Veiga vai vingar com a camisa do time mexicano? Comente aí. E após a saída de Karim Benzema para o Al Hilal, o Al Ittihad da Arábia Saudita anunciou de forma oficial o jovem atacante George Lenikena, que tem apenas 19 anos. O nigeriano deixou Mônaco e custou cerca de 30 milhões de euros. O contrato com o time saudita vai até o meio de 2029. Especulado recentemente no Botafogo, o argentino Maier Carrizo foi para a Europa. O Ajax da Holanda anunciou o atacante de apenas 19 anos com contrato válido até o meio de 2030. Ele deixa o Vélez Sarsfield da Argentina a um custo de 6 milhões de euros. E sem vingar na Escócia, o atacante brasileiro Danilo Pereira, de 26 anos, está de volta à Holanda, onde foi emprestado na Nijmegen junto ao Rangers, tendo uma opção de compra vinculada no fim de junho. Ex-Vasco da Gama, o atacante Cleiton Silva, de 27 anos, assinou até o meio de 2029 com o Olympiacos da Grécia. O brasileiro deixou o Rio Ave de Portugal a um custo de 5 milhões de euros. Já vimos então as transferências confirmadas, agora é hora de falar de negociações e especulações do mercado. Antes disso, eu quero dar um recadinho bem breve da Olé Foot Store. Compre agora mesmo a sua camisa de time nacional ou internacional na Olé Foot Store. Lá você paga um preço justo e um produto de qualidade. Além disso, você que é inscrito aqui do canal tem um cupom de desconto. É só usar DLFoot, como está aparecendo aqui na tela, que você garante 10% de desconto, além, claro, de frete grátis. Então não perca tempo e acesse agora mesmo a Olé Foot Store e compre a sua camisa de futebol. O link está aqui na descrição ou nos comentários. E travou as negociações entre o Atlético Mineiro e o Bahia pelo atacante Júnior Santos, onde as partes vinham negociando o empréstimo até o fim da temporada. Segundo apurado pela ESPN, o negócio travou justamente na questão salarial, já que os clubes ainda não têm um entendimento na porcentagem que cada um vai pagar do salário do jogador. Por sua vez, o Galo deseja que o time baiano pague a maior parte dos vencimentos, algo que não agrada ao tricolor. Mas enfim, as negociações continuam e em breve os clubes podem chegar a esse acerto. E segundo o jornalista Vene Casagrande, o Vasco da Gama acertou a contratação do lateral esquerdo cuiabano, ex-Botafogo, e que está atualmente no Nottingham Forest. O jogador chega no time carioca por empréstimo até o fim da temporada com uma taxa de 1 milhão de euros. Além disso, tem uma opção de compra vinculada neste contrato em mais 10 milhões de euros. Agora o jogador então já é aguardado aqui no Brasil para fazer os exames médicos e será anunciado de forma oficial. E o Vasco da Gama tem interesse também na contratação do volante Santiago Sosa, destaque e capitão do Racing da Argentina. Até por isso então, a negociação é vista como muito complicada. Hoje o Racing só aceita iniciar a negociação pelo jogador por algo na casa de 12 milhões de dólares, que é justamente o valor da multa contratual do jogador. A informação foi revelada pela rádio argentina de Esportes, que destaca que o time carioca já manifestou seu interesse formal ao time argentino pelo jogador de 26 anos. Mas até o momento então não iniciou qualquer negociação ou fez propostas. E o Racing da Argentina tem dificultado negociações também com o Grêmio pelo meia Juan Nardoni, que tem 23 anos e já recebeu uma proposta do time gaúcho nos últimos dias. Inclusive a proposta do Grêmio foi algo na casa de 7 milhões de dólares, mas hoje o time argentino já estipulou um valor na casa de 10 milhões para liberar o jogador. Essa informação foi revelada pela imprensa da Argentina, mas segundo o site Globo Esporte, o time gaúcho já analisa outras opções no mercado, pois considera o jogador de 23 anos como uma contratação bem complicada. E o Corinthians reativou seu interesse no volante Alan Souza, que pertence ao Flamengo. Segundo informações reveladas pelo jornalista Wilson Pimentel, da agência RT Sport, o time paulista avalia agora a possibilidade de fazer uma investida pelo jogador, que no último fim de semana ficou de fora da lista de relacionados pelo Flamengo na final da Supercopa do Brasil. O jogador de 28 anos não entra nos planos do técnico Felipe Luiz para a sequência dessa temporada, e então deve deixar o time ainda nesta janela. E o Fluminense recusou ontem, nas últimas horas da janela
janela de transferências do futebol europeu uma proposta vinda do Real Betis da Espanha pelo volante Facundo Bernal, avaliada em 10 milhões de dólares. Segundo informações publicadas pelo site All Sport, o Fluminense considerou os valores abaixo do que é pretendido para vender o uruguaio, por isso então recusou de imediato a oferta do time espanhol. E o Fenerbahçe da Turquia procurou nos últimos dias os representantes do meio-campista Breno Bidon, que pertence ao Corinthians, com a ideia de iniciar as negociações pelo jogador. Porém, segundo apurado pela ESPN, o time turco parou justamente no plano de carreira tanto do jogador como também da equipe paulista. A ideia de ambas as partes seria apenas um negócio no meio deste ano, na nova temporada europeia, onde no meio do ano podem chegar as melhores ofertas e maiores financeiramente. A fonte destaca ainda que Fulham e Wolverhampton, ambos da Premier League, também fizeram consultas, mas nada muito interessante para ambas as partes no momento. Bidon também já foi especulado em outras equipes, como Atlético de Madrid, Arsenal e entre outras, mas até o momento então não tem nada avançado. O volante Johnny Cardoso, de 24 anos, foi oferecido ao Palmeiras nos últimos dias e também para outras equipes aqui do Brasil, foi o que revelou o jornalista Diego Firmino. O americano foi contratado pelo Atlético de Madrid da Espanha no meio do ano passado, por algo na casa de 24 milhões de euros, após uma grande temporada com o Real Betis, também da Espanha. No entanto, o jogador não vem tendo muito espaço com o técnico Diego Simeone, onde nesta temporada ele soma apenas 14 jogos até então. Até por isso então, o time espanhol estaria analisando a possibilidade do jogador sair por meio do empréstimo. Ainda segundo Diego Firmino, até o momento o Palmeiras não sinalizou se tem interesse de avançar ou não pela contratação, e por isso então não chegou de iniciar qualquer negociação ou fazer propostas. Vale destacar que aqui no Brasil ele teve um grande destaque com a camisa do Internacional, que o rendeu então a venda para o Real Betis. Vale destacar que como a janela de transferências fechou ontem nas principais ligas da Europa, agora não tem mais muito mercado para o jogador lá fora, e por isso o Brasil pode ser um destino bem interessante, até mesmo para o jogador ter uma rodagem maior e voltar a se destacar, pensando logicamente na Copa do Mundo deste ano. E aí, na sua opinião, tem alguma chance de Johnny Cardoso voltar ao Brasil neste momento? Bora deixar aqui nos comentários. E o atacante Cristiano Ronaldo avalia deixar o Al Nassr da Arábia Saudita antes da Copa do Mundo que acontece neste ano, foi o que revelou o jornal português Record. O atacante de 40 anos tem contrato na Arábia Saudita até o meio do ano que vem, no entanto está avaliando propostas de times dos Estados Unidos e também de equipes do futebol europeu, foi o que revelou o jornal. Segundo as informações, o português está descontente com o Fundo Soberano Saudita, que é responsável pela administração dos principais times do país. Ronaldo acredita que o fundo está dificultando a chegada de reforços para o Al Nassr, o que prejudica o time principalmente no campeonato nacional e na disputa do título contra o Al Hilal. Bom, nenhum dos times interessados no gajo neste momento foram revelados. Quem sabe então ele pode mudar de equipe em breve. Onde você acha que Cristiano Ronaldo teria espaço? Bora deixar aqui nos comentários. E após fazer uma proposta, o Atlético Mineiro descartou a contratação do defensor português Zé Pedro, que está atualmente no Cagliari da Itália. O time italiano não conseguiu chegar a um acordo com o Porto, que detém a metade dos direitos econômicos do defensor. Por isso então, o negócio não vai evoluir. Agora então o Galo já busca alternativas no mercado, revelou o GE. E segundo o jornalista Felipe Silva da ESPN, o atacante Luciano e o São Paulo iniciaram conversas pela renovação de contrato, sendo que o atual acaba no fim deste ano. Por sua vez, o atacante dá com prioridade uma permanência no tricolor, no entanto, exige uma valorização salarial. O português Jorge Jesus tem como grande objetivo comandar a seleção de Portugal, revelou o jornalista Bruno Andrade. O ex-Flamengo tem contrato com o Al Nassr da Arábia Saudita somente até o meio deste ano. O Coritiba encaminhou a contratação do meia colombiano Alejandro Ararat, que tem apenas 19 anos. O jovem passa agora pelos exames médicos e na sequência deve ser confirmado em breve, revelou o site Globo Esporte. E chegamos ao fim a segunda edição do Mercado da Bola desta terça-feira. Eu espero que tenham gostado e principalmente que tenham entendido. Se você gostou então, já deixa o seu like e deixa um comentário avaliando o vídeo, seja ele de forma positiva ou negativa. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Eu tô pensando em fazer um quadro no final de cada vídeo respondendo algumas perguntas que vocês fazem nos vídeos. O que vocês acham? Seria interessante? Bora deixar aqui nos comentários. A ideia, claro, é conversar e tirar algumas dúvidas com vocês referentes a algumas situações do mercado. Enfim, eu conto com o comentário e o apoio de cada um de vocês. Enfim, muito obrigado a presença de cada um de vocês. Eu desejo a todos um ótimo e abençoado dia e a gente se encontra a qualquer momento em um novo vídeo aqui do canal. Um forte abraço a todos.